Amados irmãos, graça e paz. Tudo bem com você? Como você está nesse tempo? Tem orado, tem buscado a presença do Senhor? Aproveite as oportunidades que Deus está nos dando para você se alimentar e buscar mais do nosso Deus. Com certeza estamos sentindo a sua falta, a falta de estarmos aqui em nosso culto, mas sabemos que Deus vai nos abençoar e logo sairemos dessa situação, em nome de Jesus. Queridos, eu quero compartilhar com você nessa noite, com base nos estudos que nós estamos fazendo sobre a redenção, quero falar um pouquinho sobre a fé que nos salva. Nós falamos sobre a imagem de Deus em nós, o pecado original, o arrependimento, a graça de Deus que nos alcançou, a graça preveniente, e hoje eu quero falar sobre a fé que nos salva. Todas as bênçãos que Deus traz ao homem, ela vem através de sua graça maravilhosa. Todas as bênçãos que Deus opera na vida do ser humano, Deus opera através da sua graça maravilhosa. E através dessa graça e dessa bondade, Deus criou o homem conforme a sua imagem e semelhança, deu liberdade. E o homem, ao utilizar dessa liberdade, ele desobedeceu o Senhor, como nós já havíamos falado, e com isso a criação e o mundo todo caiu na condição pecaminosa. O homem pecador, ele precisa de um Redentor. E nós sabemos que em Jesus Cristo nós temos a redenção. Mas como que o homem pecador terá o perdão de seus pecados? Pelas suas obras? Com certeza não. Deus, ele mostra o seu amor para conosco quando ainda éramos pecadores, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, em nosso lugar. Jesus, ele morreu por mim, Jesus, ele morreu por você, para que nós, através da fé, pudéssemos hoje encontrar a salvação e a restauração com o nosso, a reconciliação com o nosso Deus. Pela graça, somos salvos por meio da fé, não vem de nós, mas é de Deus. A graça de Deus é a fonte da nossa salvação. A graça de Deus é a fonte da nossa salvação. Mas a fé, queridos, é a condição pela qual eu e você alcançamos a salvação. Nós alcançamos a salvação a partir do momento que nós cremos que o nosso Senhor Jesus é o Senhor e o Salvador da nossa vida. Que Ele morreu naquela cruz para pagar os preços dos nossos pecados, o preço que nos condenava. Então a fé é o meio pelo qual eu e você cremos no Senhor e alcançamos a salvação e as suas promessas. Mas qual é a fé pela qual nós somos salvos? E eu quero destacar aqui algumas características da fé que o Wesley tratava muito quando ele ministrava sobre isso. E a primeira característica que um dos sermões dele, a salvação pela fé, nos ensina, é que a nossa fé genuína não é a fé do ímpio. Não é a fé do ímpio. Ou seja, o pagão, o ímpio, é aquela pessoa que sabe que moralmente deve fazer coisas boas, tem até um coração bom. Ele sabe que deve fazer boas ações, sabe que deve fazer caridade, mas ele não confia em Deus e não confia em Jesus Cristo. Ele é uma pessoa boa, ele tem um bom coração, mas ele não confia em Jesus e também no próprio Deus e na sua palavra. A fé do ímpio se limita às suas próprias ações. Ele valoriza os seus próprios desejos e não os desejos que estão relacionados a Deus e a Jesus Cristo. Ou seja, o ímpio, a fé do ímpio, se baseia em sua própria ação e no seu impulso de suas paixões carnais, e essa é a fé do pagão. A fé que o leva somente a cumprir com sua vontade, mas não acredita em Deus, não acredita em Jesus, não acredita na palavra de Deus. Essa é a fé do ímpio. Wesley também dizia que a fé pela qual eu e você somos salvos
Não é a fé que os demônios possuem. Perceba que os demônios acreditam muito mais em Deus do que o ímpio, que não crê em Deus e não crê em Cristo. E a Bíblia nos mostra isso, quer ver? Em Lucas 4, verso 34, quando Jesus ele entra na sinagoga, a Bíblia diz assim: achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito imundo, e bradou em alta voz e disse a Jesus: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Um outro texto, Atos 16 e 17, diz assim, que uma jovem, possessa de um espírito adivinhador, a qual dava grande lucro aos seus senhores, seguindo Paulo e Silas, clamava dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anuncio o caminho da salvação. Você percebe que os demônios creem quem é Deus, eles sabem quem é Deus, eles sabem quem é Cristo. A grande diferença dos demônios é que eles não obedecem. E eles têm uma fé maior que dos ímpios. Porque o ímpio ele tem a sua fé natural, humana, mas ele não crê em Deus e não crê em Cristo. Mas os demônios sabem que Deus existe, sabem que Jesus Cristo existe, como diz o texto. O que nós temos contigo, Jesus Nazareno? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Os demônios falando isso. Em Atos 16, o espírito maligno que estava naquela jovem, que dava lucro aos seus senhores, vai atrás de Paulo e de Silas, que eram discípulos de Jesus, homens que estavam pregando o Evangelho, e ela diz assim: esses homens são servos do Deus Altíssimo. Queridos, os próprios demônios sabem quem é Deus, sabem quem é Jesus, e também sabem quem são as pessoas que de fato caminham com o Senhor Jesus. Mas essa não é a fé do cristão, não é a fé pela qual eu e você somos salvos, não é a fé que nos dá a salvação. Os demônios, eles creem que Deus existe, sabem o que Cristo fez, eles tremem e estremecem diante do Deus Todo-Poderoso, mas eles são desobedientes, e é até aqui que vai a fé do inimigo. Wesley também dizia que a fé cristã não é uma fé circunstancial. Que tipo de fé é essa? Ou seja, a nossa fé não deve ser uma fé que depende das circunstâncias. Se acontece, eu creio. Se não acontecer, eu não creio. Ou seja, a fé de Tomé. Eu tenho que ver para acreditar. Se eu não ver, não vou crer. É uma fé circunstancial. É uma fé que é baseada por aquilo que eu acho que tem que ser. Muitas pessoas às vezes fazem propósito com Deus e falam assim: ah, Senhor, tem que ser assim. E se Deus não fizer do jeito que ela acha, em muitos momentos ela deixa de acreditar no Senhor. Wesley dizia que esse tipo de fé é uma fé circunstancial. A fé circunstancial é aquela que, quando está tudo dando certo, a pessoa acredita que Deus está operando, que Deus está abençoando, que Deus está cuidando dela. Mas quando tudo está errado, essa pessoa já deixa de acreditar, já diz que não é Deus que está no negócio, já acha que Deus não ama mais ela, abandonou, já decide mudar de igreja, ir para outro lugar. Sabe, queridos, nós temos que ter uma fé genuína, uma fé constante, uma fé perseverante, e não uma fé circunstancial, baseado nas circunstâncias que nós vivemos. A fé pela qual eu e você somos salvos é a fé em Cristo Jesus. Essa é a fé genuína. A fé em Cristo Jesus. A fé em Deus através de Cristo, eles são o fundamento da nossa fé. Fé em Deus, fé em Cristo, fé na obra de Cristo. A verdadeira fé em Cristo, queridos, e também no nosso Deus, não é uma coisa especulativa, racional, não é um sentimento frio, morto, não é um monte de ideias que às vezes as pessoas têm sobre Jesus, sobre a Bíblia, sobre a igreja, que se amontoa na cabeça, mas a verdadeira fé é uma disposição do nosso coração. Você está disposto
a entregar sua vida a Jesus, a amá-lo, a andar com Ele, a obedecer a sua palavra, a confiar nele independente de qualquer situação, circunstâncias que aconteçam na sua vida. A verdadeira fé, queridos, crê de fato em Jesus, porque Ele é a vida verdadeira que conduz cada um de nós. Nós não temos outra vida a não ser caminhar com Jesus, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é aquele que nos conduz à vida eterna. E nós precisamos confiar nele, e ainda mais nesse tempo, queridos, que nós estamos ouvindo falar muito sobre fim dos tempos, escatologia, final de todas as coisas, né? Está se cumprindo os tempos. Amados, o que eu vejo na palavra é que cabe a mim e a você confiar com fé nas verdades do nosso Senhor Jesus e não abandoná-lo em momento algum. É se apegar de fato nas verdades de Jesus, se apegar nas verdades de Cristo, andar na palavra do nosso Deus. A fé cristã, ela é, portanto, não apenas um sentimento que nós temos pelo Evangelho de Cristo, mas é uma plena confiança. Crer de fato, convicto de que Jesus te ama, você pertence a Ele, Ele habita em você e você está andando em sua presença. Queridos, Ele pagou o preço por nós. Jesus, na sua morte e ressurreição, Ele nos trouxe a certeza da salvação. Ele pagou o preço por mim e por você. Ele é a nossa vida, Ele é a nossa salvação. Então, quando você olhar para a palavra, você precisa perceber que Jesus é o alvo da nossa fé. E nós precisamos confiar no nosso Salvador Jesus Cristo. Andar com Ele em todo o tempo. Ele nunca nos abandonou, Ele nunca vai nos abandonar e Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Confie no Senhor Jesus. Ele é fiel. Creia nele, independente de qualquer situação. E eu creio que você verá coisas extraordinárias acontecendo na sua vida. Deus abençoe você e que você seja abençoado e agraciado pela palavra do Senhor nesse dia, em nome de Jesus. Pai amado, eu oro para que o Senhor abençoe os meus irmãos, minhas irmãs. Nesse tempo, Pai, que estamos isolados em nossa casa, mais do que nunca, Senhor, nesse tempo que estamos vivenciando, que a nossa fé seja genuína, concreta e real na Tua presença, porque o Senhor é o Deus da nossa vida. Obrigado, Senhor, por essa noite, obrigado pelas pessoas que estão assistindo esse vídeo, pelos nossos irmãos, que a presença do Senhor os abençoe e os fortaleça, em o nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Deus te abençoe e até o nosso próximo estudo, em o nome de Jesus Cristo.